Outra aqui. O senhor poderia explicar melhor o item tenepsologia, página 97, mais especificamente sobre as deixas do ponto dadas pelo amparador extrafísico de função? De que modo captá-las no exato timing interassistencial, sem deixá-las passar batidas? Poderia exemplificar com algumas deixas? Aqui o que eu falo é o seguinte. Tenepsologia. Existem exceções e precedentes nobilitantes. Veja o extrapolacionismo parapsíquico promovidos por amparadores extrafísicos. No universo da interassistenciologia e no desempenho do papel do tenepsista, homem ou mulher, o amparador extrafísico de função é o seu ponto. Quem trabalha na ribalta deve estar sempre atento às deixas do ponto. Aí funciona a intercomunicabilidade interconsciencial, abarcando a interparafenomenologia, que é o tema de hoje. O que nós queremos dizer é o seguinte: ponto geralmente era muito usado no teatro, e principalmente quando o teatro começa, principalmente aquele que é iniciante, que ainda tem muita gente que é neófita na história, tem então uma caixa que é virada só para o ator, e quando ele esquece alguma coisa, aquele ponto então chama a atenção dele. Hoje em dia eles têm um negócio que coloca no ouvido também, que chama egoísta, que é para a pessoa também falar à distância. Isso também é um tipo de ponto. Agora, o que é que se passa? Do ponto de vista extrafísico, a gente tem ponto de todo lado. Eu estou falando, por exemplo, principalmente nas mini-terturas de manhã, quando tem muita gente e o assunto começa a esfervilhar, e eu tenho muito ponto que os amparadores falam. Então, eles falam, eu dou a indicação do que é. Eu chamo isso assim de pensamento lateral ou lateropensênico. Tem muita coisa nesse sentido. Agora, o que a pessoa precisa, para ela entender isso mais, é fazer a divisão de atenção. Ela tem que saber dividir a atenção. Então, por exemplo, uma das técnicas boas é arranjar 3 aparelhos de televisão e colocar ligado cada um num programa. E você acompanhar os 3 programas ao mesmo tempo, para ver divisão de atenção. Isso, às vezes, é importante na questão de pegar o que é que se passa com a pessoa. Então, é importante pensar na divisão de atenção para captar o processo do ponto extrafísico. Aqui. Jaime, por favor, em pensenologia, na página 1, de baixo para cima, 4ª linha de baixo para cima, o ato de não pensar mal das consciências na condição de protocolo antipoluição autopensênica. Eu queria que você trouxesse a sua experiência nesse ato de não pensar mal das consciências. Como que começou, como que você percebeu, ou se isso já era inato. Eu acho isso nos pontos mais sérios de tudo que se faz. Isso realmente é um ponto muito importante. Porque a gente, quando começa a trabalhar com assistência, e assistência no momento desse aqui, crítico, você não tem muito tempo para resolver pequenos percalços. Então, quando acontece do socorrista, às vezes, pensar mal, né, num processo qualquer, ali, do paciente, você acaba entrando num assédio e, rapidamente, toda assistência vai por água abaixo, sabe? Bem rápido. Do jeito que ao contrário, com a pensenidade rígida, você consegue o amparo até do assistido. E também na sua definologia, você no final, ali na última linha e penúltima, você fala ali por meio de técnicas terapêuticas e paraterapêuticas cosmoéticas. Você podia falar um pouquinho sobre essas técnicas terapêuticas e paraterapêuticas nessa área? Sim, quando a gente fala de terapêutica, é todo aquele processo da assistência em si, né? Do curativo, de você fazer uma compressa, ou você fazer uma compressão arterial, ou qualquer movimento, né, no sistema ali da assistência. Agora, a paraterapêutica é quando você se coloca, às vezes, por exemplo, no caso aqui da viatura, ela é bem apertada, sabe? Então, você, às vezes, se coloca assim com a cabeça do paciente no meio das tuas pernas, sabe? Facilita para
um arco voltaico crânio chacral, sabe? Então, você consegue essa troca de energia bem fácil ali, pela proximidade, independente do tipo que é o paciente, sabe? Da onde ele vem, sabe? O estado que ele está, a posição física ali da ambulância, ela propicia você fazer essa troca. Você está bem próximo dele. Bacana. Até eu brinco, não dá nem para fugir, sabe? Tem que enfrentar ali. Tá. E o que você faz? Você podia falar sobre essa sua experiência um pouquinho, só para a gente conhecer como que funciona o trabalho? O trabalho em si, assim, aqui diretamente dentro de uma viatura de ambulância, fazendo um atendimento pré-hospitalar, ele começou há 7 anos, quando a gente veio para Foz. E eu trabalhava em hospital e numa rodovia, e aqui eu vinha trabalhar direto dentro de uma viatura de socorro, né? E ali eu já tinha entrado em contato com a Conscienciologia, já sabia alguma coisa, só que eu não tinha o traquejo para lidar com o início da assistência, né? Porque até o professor falou sobre a divisão de atenção, isso foi muito vivo para mim, porque você tinha que se preocupar por fazer um atendimento correto, uma técnica correta, e aquilo dali ainda não era a minha prática diária, e depois ainda vinha os pensenes, né? Você trabalhar aquela energia, vinha a intuição, vinha todo o processo para você trabalhar a energia. Então, com o tempo, você vai ganhando, eu falo, uma tarimba, né? Uma experiência nisso, e você vai apanhando bastante, você apanha bastante, você sai ressacado, você ressaca antes, você sente antes a energia, você sente muito durante, sente demais depois, mas com o tempo você vai pegando como que é o jeito, sabe? Vai mitridatizando, né? E vocês trabalham com a parte de emergência especificamente? Emergencial. O serviço que eu prestava, que até agora por tempo eu estava prestando, ele é diretamente para um serviço clínico. Mas a gente, hoje, a formação do serviço de emergência hoje, ele faz atendimento global, desde trauma e clínico. Existe uma divisão assim para o trauma, que como é considerado violência, a gente deixa um pouco para o serviço do SEAT do bombeiro fazer, porque envolve violência, né? E aqui na fronteira também, mas a gente também faz trauma, então, mas é globalizado. Mas assim, eu vou te falar que as emergências mais complicadas energeticamente não são traumas, são clínicos, né? Assim, da minha experiência, são casos clínicos, né? Interessante você trazer isso. Porque assim, o pessoal assusta um pouco por causa do sangue. Sim. Mas assim, o vômito não assusta muito, né? Mas ele envolve um processo energético, outros processos, sabe, energético. E ele, para quem tem trabalho para psiquismo, isso dá um baque, sabe? Baqueia um pouco, então tem que ser bem trabalhado para ir direitinho a assistência, correr, né, e ter um objetivo terapêutico, né? Ok, joia, obrigada. Jaime, pode falar? Ali na página 1, ali, fatologia, na quarta linha, você fala a estratégia da consciência-chave na abordagem. Você pode comentar? Isso daí foi uma coisa que eu aprendi, a gente aprende na faculdade, a gente aprende no técnico, a gente aprende que quando você chega, por exemplo, um exemplo bem clássico é o paciente psiquiátrico. A gente chega para fazer uma abordagem de um paciente psiquiátrico, ele não te conhece, você não conhece ele, você não tem vínculo nenhum. Então você tem que fazer todo um diagnóstico da situação, ver quem é a pessoa que tem um vínculo e positivo, porque se você pegar a pessoa com vínculo errado, aí desanda tudo, né? Você desanda todo o processo. Você tem que escolher aquele sobrinho, às vezes é o vizinho, sabe, que você vai levar junto e que vai fazer o rapport com o amparador ali, com o amparador da pessoa, né? Porque e você não tem, se você chegar ali assim, nu e cru, sabe, talvez você seja mal recebido. Tem vezes que não tem jeito. Além de fazer o trabalho ali, então ainda tem que fazer a identificação dessa pessoa, o perfil então mais adequado ali. O perfil mais adequado.
Você tem que achar, já aconteceu assim, de eu achar que foi a pessoa, e realmente a pessoa tinha vínculo, eu acabei envolvendo a pessoa num processo complicado, porque o paciente que era psiquiátrico iniciou uma agressão contra essa pessoa. Então, então, assim, isso tornou uma experiência, porque ficou vulnerável. Então, aí nós já passamos a fazer diferente. Tá? Se aproximava, mas nem tanto, sabe? Mantinha uma certa distância para segurança. Jaime, aqui no ar, Alan aqui. Primeiro, te parabenizar pelo tema, eu acho que é muito oportuno, é muito bacana ver isso, eu fico muito contente, porque eu tenho uma formação também de socorrista de muito tempo, e vejo aqui no teu verbete que você coloca essa experiência tua com relação ao cotidiano, tá, daquilo que você faz, que é de socorrismo, que é do atendimento aos eventos críticos. A gente fala atendimentos em saúde, de eventos críticos, mas na realidade você acaba fazendo uma série de outras coisas, porque ali naquele momento, e eu trabalhei muito com isso, você é desde o psicólogo, o irmão, o amigo, né? E às vezes essa tua intervenção é que faz a grande diferença nesse atendimento crítico. Mas você colocou aqui na parafatologia, que acho que já até foi falado, mas não no enfoque que eu queria que você desse, os resgates extrafísicos enquanto continuidade dos atendimentos diários, né? O que eu queria que você colocasse na tua experiência? É a questão da desrepressão parapsíquica, o quanto o nível de conhecimento que você teve, de estudo, de socorrismo, né, dos atendimentos realmente intrafísicos, ou seja, você saber atender um queimado, você saber atender uma parada cardíaca, saber atender uma pessoa que foi eletrocutada, você atender uma pessoa que torceu só o pé, o quanto isso desreprimiu parapsiquicamente, você já até pincelou isso aí de alguma maneira, o teu nível de interassistencialidade. Porque o que a gente vê, até nós estamos juntos aí, junto com o Ivan, na criação de um curso de socorrismo para a CCCI, é que as pessoas que não têm esse conhecimento, às vezes se esquivam, né, e não prestam a assistência que poderiam fazer, e com isso deixam de também se assistir, né, de ter capacidade de prestar essa assistência e da interassistência que advém disso daí. Então, eu queria que você colocasse essa questão do nível de desrepressão parapsíquica que isso trouxe para ti, enquanto esses conhecimentos, entende? Uma coisa que acontecia, e hoje está um pouco parado porque eu saí de dentro das viaturas, né? Eu estou na parte de educação lá no sistema de emergência. Mas aí, o que acontecia muito, eu fazia assistência para aquele paciente, e tem paciente que a gente assiste várias vezes, né? Você sabe que tem aquele paciente crônico que tem CIAD, ou tem alguma doença crônica, e a gente trata direto. Então, às vezes você faz o atendimento e você volta para casa, acabou, você se projeta, tá lá, volta lá na pessoa, lá, termina de fazer alguma coisa, sabe? Teve casos que eu levei o paciente, fui embora, voltei para o pronto atendimento, sabe? Estive lá no ambiente do pronto atendimento, e o pronto atendimento é um ambiente assim... Projetado, né? Projetado, depois, voltei, né? Projetado lá, Descansa. sabe? E assim eu vi o ambiente extrafísico do pronto atendimento, o negócio é barra pesada, o negócio não é brincadeira não, sabe? E você vê, e às vezes você foi só para acertar alguma coisa, ou vai compulsoriamente, sabe? Aquela coisa da volição, né? Você lembra da pessoa, vai dormir pensando, tem que desassimilar bem, para também não se complicar aí. Porque eu estou estudando exatamente a questão do limite da nossa intervenção, né? Você, socorrista, eu como assim, médico. em relação ao que você falou, do conhecimento, fazer um intercâmbio, é interessante isso, porque quando você entra em contato com um queimado, você entra em contato com a pessoa que está no processo de aborto, você faz um tipo de uma assimilação energética que aquilo dali perfaz tudo, sabe? Assimilação extrafísica, não é só intrafísico. Quando você vai deitar, você já se predispõe, né? Fala assim, ó, vamos lá, estou com bastante energia, usa aí, sabe? E aí você se predispõe, eles te chamam lá para você trabalhar. E você sente que é a energia de uma gestante, você sente às vezes o lá no leigo tem uma extrafísico. ideia de que a coisa é muito separada ali, né? Você faz uma intervenção intrafísica, é o remédio, aquilo, outro. E não é, a coisa ela é realmente... E tem que ser encarada de uma maneira multidimensional, como é o tema realmente do teu verbete, né? Porque senão você não consegue... Assim, ó, quando eu falo que tem aqui cinemática do trauma,
a cinemática do trauma é todo aquele visual que fica o carro. Depois, quando você vê um carro todo amassado assim, você fala assim, nossa, esse cara morreu. Né? Isso é a leitura que você está fazendo, é a leitura da cinemática do trauma. Aí é interessante que tem casos assim, que até outro dia eu estava vendo na internet, né? Um carro todo amassado, com 4 óbitos dentro, né? E uma criança lá, ilesa, no meio. Né? Então, assim, tem uma intervenção ali na cinemática do trauma. Porque se você vê uma câmera dentro, já fizeram vários, estão terminando agora do avião, né? Hoje vai passar do avião, mas já fizeram diversas ônibus com criança. Como que a criança bate no ônibus, você fica assustado, parece pipoca, sabe? Assim, você batendo. Então, não acontecer nada em um carro que perdeu o teto todo, e teve laceração múltipla, sabe? Existe muita intervenção, intervenção do extrafísico para ajudar e para prejudicar também. Deixa eu só te perguntar uma outra coisa que você falou há pouco tempo também, sobre a questão da liberdade. Você disse que você tem um paraprotocolo para conseguir lidar com as pessoas, por exemplo, que precisam tomar um remédio ou precisam ser tratadas e elas não querem. Então, é interessante pensar sobre essa questão da liberdade. Quer dizer, até que ponto a gente gostaria que a pessoa se tratasse, insiste... Não, isso é tratado em alguns pontos aqui, por causa da liberdade que você tem que dar. Eu cheguei num paciente lá na Praça Getúlio Vargas, lá no centro. Foi chamado porque a família estava desesperada, sabe? É um paciente psiquiátrico. Não, leva ele porque ele é usuário de droga, ele está lá, sabe? E cheguei lá para fazer o atendimento, tem um cara lá, sabe? Assim, que o pessoal fala assim, de boa, sabe? Tranquilo. E eu, olha, e aí, cara, tudo bem com você e tal? Abordei ele, seguinte, cara, doido, tá toda a minha família. Eu não sou doido, não, tá? Não, cara, eu sei que você não é doido, mas vamos ali para eu medir tua pressão e tal. Cara, eu não vou, vai fazer atendimento para pessoas que estão precisando, eu não estou precisando, vai atender minha família. Aí o cara sentou comigo, assim, perto da ambulância, sabe? Eu convenci ele a chegar lá para conversar comigo. E ele falou assim, olha, sabe qual é o problema? A minha família é religiosa. Eles acham que eles vão me salvar com a Bíblia, com a religião, eles vão me tirar disso aqui. Eu não quero sair. Na hora que eu quiser sair, eu vou ligar lá para você e vou te chamar. Mas eu não quero sair. Mais lúcido não tem como, né? Sabe, nesse caso você não tem como, você tem que respeitar aquilo. Aí você vai, estende isso daí, tem outros pacientes, que não respondem por si. Sabe, que aquele paciente já está com tutor, sabe, ele já não, aí já é outro caso. É outro caso, ele já está diagnosticado, ele já tem todo um processo de tratamento, tem medicação, aí você tem que fazer uma abordagem um pouco mais invasiva. Você tem que realmente trazer, às vezes sedar, sabe, e trazer. É importante você trazer isso, porque a gente pode expandir para todas as áreas, né? Até que ponto? Então, muito cuidado e respeito com a nossa intervenção também, né? Ok. Jaime. Obrigada. Aqui no ar. Circa aqui no ar. A gente observa, então, que as pessoas dramatizam muito, né, na questão da assistência, tem que prestar um socorro rápido, né? Que dicas que você dá? Principalmente na assistência extrafísica, porque se a gente não tem essa experiência no intrafísico, vai dificultar a assistência, né, qualificada no socorro extrafísico, né? Que dicas que você dá? Olha, diretamente assim, para o socorro extrafísico propriamente dito, eu não sou muito hábil de sair só para fazer isso, não, sabe? Eu falo assim, inclusive aqui, para o socorro intrafísico com a repercussão extrafísica. Eu dou essa mão. Claro que assim, você com uma profissão dessa, você vai se predispor, você vai ter eventos, sabe? Mas hoje, com o nível assim, de lucidez que eu não posso ser muito preciso em relação a alguns fatos extrafísicos, sabe? Que aconteceram. Eu tenho anotado, eu tenho, sabe, alguns experimentos bem interessantes, mas não é nada assim que eu possa te dizer com toda certeza por causa do nível de lucidez. Porque tem muita coisa que a gente faz por causa da nossa energia, da energia lá do socorrista, fala assim, não, vamos usar a energia dele, não vamos usar uma energia
lá do administrador para fazer uma assistência para uma pessoa doente. Às vezes é diferente, né? Às vezes ele precisa daquela energia específica lá. Sim, né? Eu vejo que está sendo utilizada a minha energia para aquele determinado, mas eu poderia qualificar melhor se eu tivesse assim mais lucidez, mais preparo. De repente, eu acho que isso é levado do intrafísico. Não, né? Para que realmente aquele tem. momento não seja tão. Né, porque a gente tem que pensar o seguinte: o paciente quando vai a dessoma, a consciência quando vai a dessoma, ela vai a dessoma geralmente com uma patologia associada. Né? Foi o que levou a dessoma. Ou um acidente de carro, uma coisa. Então aquilo está atrelado ainda ao psicossoma durante um bom tempo. Então eu acho que assim, existem alguns trabalhos que são feitos em relação a isso aí. Se você tem uma certa traquejo para isso, por exemplo, o caso de psicote pós-dessomado, por exemplo, mãe gestante, eu acho assim, eu vi alguns casos que são bem complicados, sabe, de você estar lidando, porque são duas consciências, sabe, tem todo um processo de afinidade, de rejeição, de assimilação, né? Então, se você tem um rapport, tem um trabalho, já trabalha em alguma área assim, que você lide com o gestante, claro, você vai ter esse uso, né? Vai usar a sua energia. A atuação que nós fazemos aqui intrafísica, ela também tem uma repercussão até na prevenção, na profilaxia, ou até no tratamento de parapatologias do psicossoma da pessoa. Né? Porque, veja bem, se você está tratando um paciente aqui, mesmo num agravo, um acidente, teoricamente, uma coisa inadvertida que aconteceu ali e tal, que está levando aquela pessoa a dessoma. Mas a tua intervenção já pode ser primeiro o tratamento de uma dessoma inevitável que vai levar a pessoa a ter uma psicose pós-dessomática, né? E você ali, já com aquele primeiro tratamento, você pode estar atenuando até algumas parapatologias. Então, eu entendo assim. E nesses casos mais crônicos, também, isso é muito verdadeiro, ou seja, aí é que eu estava falando da questão do limite da intervenção, que ela até colocou, até que ponto nós temos a parapercepção, né, que eu acho que isso que é o mais importante, de saber onde nós vamos parar de atuar para manter aquela pessoa viva, por exemplo. Né? Esse sempre foi o meu dilema. Tem isso daí, inclusive, se você for procrastinando demais, levando demais, você vai criar um problema para o extrafísico. Sim, sabe? Mas aí, por exemplo, em contrapartida a isso aí, existem os casos em que você... recentemente eu até estava no pronto-socorro do Costa Cavalcante, um apresentador de televisão que está aí apresentando, voltou. Você sabe que o protocolo você tenta fazer algumas intervenções. Ele teve uma parada cardíaca por uma isquemia aguda coronariana, 43 anos. E eu fiquei em cima do paciente lá. E eu fiz 8 intervenções. Passei de 15 minutos. Mas a minha parapercepção me indicou que eu tinha que investir devido ao quadro do paciente. No final das contas, Jaime, o paciente não tinha nada nas coronárias, ele teve, por causa de um espasmo coronariano, um pretenso infarto agudo, foi para o CAT, não tinha nada, e uma semana depois foi embora para casa. E eu poderia ter parado com 10 minutos de fazer massagem cardíaca, eu fiz 8 choques. Então, a parapercepção ali foi que me disse, não, esse cara, eu tenho que investir. E o que é que acontece? Você, às vezes, está intervindo num paciente e você está com outras pessoas que não têm a tua visão, ou, de repente, a tua percepção energética, que isso, muito do que a gente tem, eu posso dizer, apesar de já estar atuando há muito tempo nisso, nos últimos 5 anos, com a Conscienciologia, isso qualificou demais em mim, eu acho que isso também deve ser uma verdade para você, porque quando a gente começa a trabalhar com energia, isso aí começa a ficar mais claro, né? Porque a gente até percebe, a gente olha, que nem você falou, aquele ali, pô, aquilo não está achando, aquilo não vai para frente. Você já chega, você já sente energia e tal. E o inverso é verdadeiro. Não, eu tenho que investir nisso aqui. Aí todo mundo falando, não, mas pô, não dá mais isso aqui. Não. Você ainda tem que levar a equipe. Tem que convencer a equipe, porque sozinho você não faz. Exatamente. Você ainda tem que então, esse que é o limite que eu queria que você falasse da tua percepção, de como é que você está trabalhando isso daí. Isso tem que ser ver e tal, mas tem que ser também conhecimento, que eu acho que é o que todo mundo, dentro da Conscienciologia, também precisa, um pouco de conhecimento intrafísico de
socorrismo, de saber, porque isso diz reprime o parapsiquismo. Sim, né? o É fato que ela uma falou- teoria, uma tese, uma hipótese que eu coloco, que eu gostaria de discutir. Um fato que ela falou foi em relação a interação ali, né? O holopensene, né, que a gente estava falando na hora da assistência. O Alan, uma vez, eu estava no pronto atendimento e eu não falei assim que falta profissionais para falar assim, olha, vamos lá, vamos pelo paciente, né? Eu achei muito interessante que o Alan fez exatamente o que eu falei ali. Eu uso como exemplo. Eu estava no pronto atendimento, recebi um paciente, sabe, com vários procedimentos errados, que veio do Paraguai, sabe, com coisas condutas, sabe, equivocada em relação ao tratamento dele, né? Tu não lembra disso? Então, você vai lembrar. Nós botamos ele para dentro, né? Porque tem todo aquele processo do Paraguai, sabe, aceitar, não aceitar. Nós botamos ele para dentro, não, vamos resolver aqui. Começamos a fazer assistência, só que a equipe fica meio assim, não, é do Paraguai, como que é? A carteira, sabe, não sei se era verdadeira, você vê aquela xerox assim bem, sabe, aquela coisa assim, mas é um ser humano. Aí, quando eu vi que estava degringolando, sabe, assim, já o povo para fazer, e eu estava como enfermeiro ali, sabe, do chefe de equipe. O Alan, não, pera, gente, vamos parar aqui de ver, tira tudo dele aqui, sabe, tira tudo isso daí dele aí, vamos tocar para frente aí, e vamos levantar ele, não tem culpa disso não, vamos lá, sabe, isso daí é essencial, isso aí, o líder tem que ter isso, sabe, e para mim, que estava na função de líder ali, me ajudou muito, porque porque você é líder, mas quando você entra para assistência, você cai na energia lá do paciente. Então, você tem que ter muito cuidado para... Então, o enfermeiro líder ele tem que estar um pouco mais de fora do processo para não deixar a energia do paciente e dos processos... Tem hora que você tem equipe. que bancar mesmo, porque senão você cai na conversa de todo mundo e você se recolhe, não pode, tem que ter essa... A postura dele foi essencial. A equipe parou assim, olhou para ele. Não, vamos lá, vamos tirar tudo aqui. Aí sondamos, fizemos todos os processos, deixamos ele bem bonitinho, e ele foi para a UTI. Olha, ao professor Jânio, parabéns pelo verbete. Quem socorre identifica-se em inúmeras linhas deste texto. Poderia ampliar e relacionar o socorro multidimensional com a sindromologia, página 3, a autocura definitiva da síndrome do estrangeiro através da assistência e a síndrome da abstinência da baratosfera, a SAB, desperdiçando oportunidade de renovação consciencial, é a doutora Regina Dias, que você conhece. Sim, essa é a minha irmã. É uma das que eu agradeço muito pelo processo de resgate, né? Ela, assim, durante muito tempo eu pensava assim, poxa, mas ela é médica, por que eu não vou também? E eu gosto, sabe? E ela me ajudou muito a vir para cá, a fazer a faculdade, a me mostrar. Até hoje é uma baita professora, é um ótimo exemplo, né, de profissional. E ela tem, assim, uma visão enfermeira. Agora, em relação à síndrome da baratrosfera, eu expliquei, né, que a gente... Não, o que ela falou foi o síndrome do estrangeiro. A síndrome da autocura definitiva da síndrome do estrangeiro através da assistência. Então, e a síndrome da abstinência da baratrosfera. Ela me pegou, sobre a síndrome da abstinência eu falei, né? Mas eu vou falar de novo lá, sobre o síndrome do estrangeiro. Eu, quando era garoto, não me sentia daquela família, sabe? Totalmente fora. Eu não entendia, eu era muito triste. Com 11 anos eu tinha depressão, tive depressão, sabe? Engraçado que minha mãe foi orientada a tratar lá no Frei Albino, né? Eu já vi o Valdo falar, ele tinha um tratamento bem interessante. E eu acho que era uma psicóloga que o professor já chegou a falar, que ela não tinha o movimento das pernas. O Frei Albino participou de curso meu. Só que o que eu tinha? Eu tinha um parapsiquismo. Eu estava no momento assim que eu sentia as consciências, eu entrava em surto, sabe? Surto de raiva. Eu ficava com raiva e aquilo era interpretado, não, ele está com um problema na cabeça e tal. E eu, na verdade, eu não me sentia daquela família, não me sentia pertencente àquele grupo, sabe? Que é o grupo de amigos, todo aquele processo. Quando eu entrei, que eu decidi, não, vou lá para a rodovia, vou trabalhar lá.
Quando eu entrei no mecanismo da assistência, aí a coisa começou a mudar totalmente, sabe? Aí eu virei outra pessoa praticamente, porque eu fiquei com mais motivação, sabe, para fazer as coisas, sabe, gás, eu acreditava mais em mim, sabe? Eu me reconheci realmente que ali, o Jaime mesmo, lá, né, fora daquele ambiente lá, por causa da assistência. Eu, assim, de cara eu não encarei que era assim, mas com o tempo fui vendo que era realmente o processo de assistência.